E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do campo magnético. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Duas bobinas circulares coaxiais idênticas, de espessura desprezível com N espiras de raio Azinho em cada bobina, transportam correntes de mesma intensidade I e mesmo sentido, e estão colocadas uma acima da outra com os seus centros C e C' separados por uma distância Azinho. Considere o campo magnético B em função de Z ao longo do eixo, na vizinhança do ponto médio O do segmento CC' tomado como origem. Item A. Calcule a intensidade do campo magnético na origem O. Para responder o item A, eu vou recorrer a essa expressão já obtida em vídeos anteriores. Para calcular a intensidade do campo magnético B, devido a uma espira circular de raio Azinho, onde se estabelece uma corrente elétrica estacionária de intensidade I, você deve fazer o produto μ0 vezes I vezes Azinho ao quadrado e dividir por 2Rzinho ao cubo. Rzinho representa a distância de qualquer ponto da espira circular até o ponto O em questão, onde você quer calcular a intensidade do campo magnético. Muito bem? Para calcular a intensidade resultante, eu vou recorrer à regra da mão direita, com uma leve modificação. Eu vou colocar os dedos orientando o sentido da corrente elétrica em cada espira. E o polegar, o dedão, vai orientar o campo magnético ao longo do eixo Z. Observe que, na espira inferior, a corrente elétrica de uma vista superior está circulando no sentido anti-horário. Portanto, o vetor campo magnético na origem O estará na vertical e para cima. O mesmo acontece com a espira superior. A corrente elétrica está orientada no sentido anti-horário para uma vista superior e o polegar está orientado na vertical e para cima. Consequentemente, a intensidade resultante é dada pela soma das intensidades geradas por cada corrente elétrica estacionária estabelecida em cada espira circular. Muito bem? Sendo assim, eu já posso escrever que na origem O, o vetor campo magnético resultante está orientado na vertical e para cima. Muito bem? Bom, vamos calcular agora a sua intensidade. Então vamos lá. A intensidade do campo magnético resultante no ponto O fica dado por, então nós temos para a espira superior, μ0 vezes I vezes Azinho ao quadrado dividido por 2Rzinho ao cubo, somado com essa mesma expressão para a espira inferior. Perceba, analisando a figura, que Rzinho possui o mesmo valor para as duas espiras. Observe os dois triângulos retângulos ilustrados. Aqui nós temos um cateto medindo Azinho sobre 2 e um cateto medido Azinho. O mesmo acontecendo no triângulo retângulo de baixo. Logo, Rzinho possui o mesmo valor para as duas espiras. Portanto, basta multiplicar este termo por 2. Muito bem? No final do exercício, eu vou multiplicar a intensidade do campo magnético resultante por N, que representa o número de espiras que compõem as bobinas em questão. Muito bem? Dando sequência, B resultante do ponto O, portanto, fica dado por μ0 vezes I vezes Azinho ao quadrado dividido por Rzinho ao cubo. 2 dividido por 2, 1. Vamos agora calcular Rzinho. Observe o triângulo retângulo ilustrado na figura. Através dele, vemos que Rzinho elevado ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais A sobre 2 elevado ao quadrado, que nos dá A ao quadrado sobre 4. Muito bem? Sendo assim, Rzinho é igual a raiz quadrada desta soma. Azinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado sobre 4 nos dá 5 Azinho ao quadrado sobre 4. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Muito bem? Esse resultado representa o valor de Rzinho. Consequentemente, Rzinho elevado ao cubo fica dado por, nós temos 5 Azinho ao quadrado sobre 4 elevado ao cubo. Então, agora, elevado a 3/2. Muito bem? Observe o resultado obtido.
Dando sequência, logo, a intensidade do campo magnético resultante no ponto O, na origem do nosso sistema de coordenadas, é igual a, então nós temos 4 sobre 5azinho ao quadrado elevado a 3 meios, que multiplica μ0 vezes I vezes Azinho ao quadrado. Consequentemente, B resultante na origem O fica dado por 4/5 elevado a 3 meios, que multiplica. Aqui no denominador, nós temos Azinho ao quadrado elevado a 3 meios. Isso nos dá Azinho ao cubo no denominador. Azinho ao quadrado dividido por Azinho ao cubo dá 1 sobre Azinho. Portanto, nós temos este termo multiplicando μ0i sobre Azinho. Como nós temos N espiras compondo a bobina, a intensidade do campo magnético resultante na origem O fica dada por N vezes 4/5 elevado a 3 meios, que multiplica μ0 vezes I sobre Azinho. Muito bem? Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora resolver o item B. Observe atentamente a figura ilustrada no quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Item B. Mostre que a derivada de primeira ordem do campo magnético em relação a Z é igual à derivada de segunda ordem do campo magnético em relação a Z e que ambas, na origem O, são iguais a zero. Daí resulta que esse dispositivo, bobinas de Helmholtz, produz um campo magnético muito próximo de um campo magnético uniforme na vizinhança da região central. Para resolver o item B, eu vou estabelecer a seguinte linha de raciocínio. Primeiro eu vou calcular a intensidade do campo magnético resultante em um ponto Z, em um ponto de coordenada Z que está muito próximo da origem O. Desta forma, em nossos cálculos está implícito o fato de que Z é extremamente pequeno, muito próximo de zero. A partir daí, eu vou obter uma expressão para B em função de Z. A partir dessa expressão obtida, eu vou mostrar que essas duas derivadas, calculadas na vizinhança da origem O, são iguais a zero. Muito bem? Demonstrando que o campo magnético no entorno do ponto O é praticamente uniforme. Muito bem? Para calcular a intensidade do campo magnético resultante neste ponto, eu vou estabelecer a mesma linha de raciocínio utilizada no item A. Então vamos lá. A intensidade do campo magnético naquele ponto fica dada por. Então agora nós temos o seguinte. Para a espira superior, nós temos agora esse triângulo retângulo. Observe que esse cateto mede Azinho e este cateto mede A sobre 2 menos E. Observe que toda essa medida é Azinho sobre 2. Se esta medida é igual a Z, nós temos aqui A sobre 2 menos E. Muito bem? Então vamos lá. Nós temos agora a seguinte expressão. μ0 vezes I vezes Azinho ao quadrado dividido pelo dobro de Rzinho ao cubo. Então agora nós temos R para a espira superior ao cubo. O R superior, calculando aqui embaixo, ele é a raiz quadrada da seguinte soma. Então nós temos Azinho ao quadrado somado com A sobre 2 menos E ao quadrado, todo este termo dentro da raiz quadrada. Muito bem? Como eu vou elevar Rzinho ao cubo, este termo fica elevado a 3 meios. Então agora nós temos o seguinte no denominador. A sobre 2 menos E ao quadrado mais Azinho elevado ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Muito bem? μ0i, Azinho ao quadrado no numerador. Eu vou somar com a intensidade do campo magnético no mesmo ponto devido à espira inferior. Nós já vimos que essas intensidades são somadas. Muito bem? Então agora, mais a contribuição da espira inferior. Nós temos mais μ0 vezes I
vezes Azinho elevado ao quadrado, dividido por 2Rzinho ao cubo. Agora é o R devido à espira inferior. Observe esse triângulo retângulo. O Rzinho inferior, ele é dado pela raiz quadrada de A sobre 2 mais E elevado ao quadrado mais Azinho ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Como eu vou elevar ao cubo, nós temos aqui elevado a 3/2. Agora observe o seguinte, para você compreender melhor a aplicação do Teorema de Pitágoras. Esta medida vale Azinho sobre 2, esta medida vale Z, portanto este cateto vale A sobre 2 mais E, justificando a expressão obtida. Muito bem, lembre-se que em nossos cálculos, a intensidade do campo magnético resultante está na mesma direção e sentido do eixo Z, conforme ilustrado na figura. Muito bem? Eu vou dividir a resolução desse exercício em duas partes. Na sequência, nós vamos continuar a partir dessa expressão obtida. Até daqui a pouco.